escola de magia. Escola de magia não no sentido de escolas mágicas, tipo abjuração, adivinhação, esse tipo de coisa. Não da magia venciana, né? Você falou sobre isso uma vez, eu não tô lembrado agora qual que é o tipo de magia. Mas escola de magia no sentido de local onde as pessoas vão para aprender magia. Sempre foi um tropo meio batido, assim, né? E aí eu não quero restringir só também a escolas tipo Hogwarts de Harry Potter, ou qualquer outro filme infantil. Mas torre de magia. Por que todo grupo de magos em RPG vive em uma torre? Tem uma torre de magos em algum lugar. Inclusive, quando a gente estava fazendo Dungeon 23 no ano passado, um dos primeiros lugares que eu criei foi o quê? Uma torre de mago no meio do cenário. Ora. Onde é que ele ganha XP pra evoluir de nível e ficar um mago poderoso, não é mesmo? Fazendo. E pior que pode nem ser fazendo pergaminho, né? Porque gasta. Você gasta, E aí. Então fica uma coisa já, tipo, toda cidade que tiver algum mago tem uma torre de magos, onde tipo, os caras precisam se sentir melhor que os outros, precisam viver numa torre, assim, eles querem ficar por cima da foguetada lá. Ou uma escola também escondida, etc. E aí tem uma outra, a gente falou mais cedo sobre Star Wars, tem um outro viés da escola de magia, que é a escola Jedi, né? Academia Jedi. Lá na trilogia, na segunda trilogia, que é a episódio 1, 2 e 3, a gente vê a escola Jedi, a Academia Jedi, onde as pessoas treinavam e tudo mais. E tem essa mesmo clichê de escola de magia. Uma Academia Jedi é basicamente uma escola de magos. E só que o próprio Star Wars ele subverte esse clichê com a contrapartida da escola da Academia de Jedi, que é a filosofia Sith. Filosofia Sith, e aí você pode usar algo similar no seu mundo, no seu cenário, que existe um mestre e um aprendiz. Por que o cara que é professor de magia, ele vai explicar, vamos ensinar aqui para 30 alunos como que faz bola de fogo? Por que ele falou, não, vou pegar um cara que eu sei que tem potencial e vou treinar esse cara, ele ser o meu substituto, vou seguir com o meu legado, ou algo assim. Porque magia, no geral, é uma coisa complexa de se aprender. É um trabalho para a vida toda. Então, a pessoa, quando ela estuda magia, ela normalmente não tem outro emprego, né? Ela é estudiosa de magia. E aí ela precisa, muitas vezes, de alguém para passar isso adiante, e ela vai passar para alguém que ela acha que tem competência e que precisa de toda a concentração e a dedicação necessária, tanto quanto ela. E aí os Sith são isso, né? O Sith é um mestre e um aprendiz, e o mestre explica tudo pro aprendiz, até o aprendiz ser poderoso o suficiente para derrotar o mestre e seguir a vida dele e repetir o ciclo. Existe um outro cenário em que isso acontece, que é muito interessante também, um pouco não tão restrito igual Sith, e aí eu vou até pedir auxílio para poder explicar melhor sobre esse tropo nesse cenário, que é a Ordem de Envir. Você quer que eu explique a Ordem de Envir? Uhum. A Ordem de Envir, ela é uma desculpa esfarrapada que eu criei para que algumas coisas do cenário elas andem de maneira apropriada. Só que quando ela surgiu de desculpa esfarrapada, ela foi sendo elaborada a ponto dela se tornar um elemento de cenário importante. E como que ela funciona? Ela, basicamente, quando os jogadores entram em contato com ela é uma ordem de guerreiros que se dedicam a caçar dragões e que funcionam como um grupo mercenário contratado por alguns regentes para fazer tarefas específicas dentro de segurança e batalhas, etc. Só que aí, quando o pessoal vai jogando, eles vão descobrindo que existe uma hierarquia ali dentro, que existe uma organização ali dentro, que existe uma filosofia ali dentro, que tudo é organizado a ponto de você ter uma sociedade secreta. Tanto é que ela não é um item de cenário que todos conhecem. É difícil você ter uma pessoa qualquer no cenário que saiba o que é essa ordem. Somente as pessoas bastante graduadas, com influência, que sabem e recorrem a ela. Automaticamente, por ser uma coisa secreta, eles têm que se proteger. E se eles conseguem se proteger, significa que eles têm capacidade para isso. Então a gente já eleva o nível da ordem.
E aí, quando você vai adentrando na filosofia, você vai começar a ver que eles caçam dragões porque há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, os dragões quase deram o tumé na galera e tipo Reino de Fogo. E aí tinha um cara chamado Envir que foi lá com a espada dele, sacaneou a galera, matou os dragão lá e salvou o universo deste triste fim. E a galera fica feliz, falou, pô, eu tô numa ordem que era de guerreiros, aí eu era uma ordem de mercenários, aí virou uma ordem que é política, que é uma ordem que influencia na paz do mundo e que caça dragões, porque o líder dela venceu o dragão lá no passado. E se o cara se aprofundar mais, vai ver que não existe o Envir, uma pessoa, existe um grupo. E esse grupo, sim, batalhou quando os dragões fizeram isso. Só que quando eles chegaram no momento derradeiro para enfrentar o dragãozão lá, que estava querendo tomar conta de tudo, eles viram que o dragão, ele primeiro não era uma criatura maligna, ele só é uma criatura poderosa que queria realmente tomar conta. E eles subjugam, né? Eles conseguem vencer o dragão sem matá-lo. E aí o dragão fala assim, não, beleza, vamos fazer um acordo então. Nós precisamos de um canto para viver, porque nós não éramos daqui, nós chegamos aqui. Já que esse mundo é de vocês, nós vamos fazer um acordo aqui para viver em paz. E aí ele cria 2 orbes, são duas, é como se fossem os 2 olhos do dragão. Ele transforma em 2 itens. E que com esses itens, os dragões inteligentes do cenário não conseguem tomar o poder. Eles não conseguem se unir, eles não conseguem fazer de novo o Reino de Fogo. E ele entrega essas 2 orbes pro grupo. E o grupo era liderado por 2 caras. Um dos caras era o Envir e o outro cara era um mago chamado Aigol. E eles ficam com essas orbes. Envir quer matar os dragão tudo, com medo da galera voltar. E Aigol acha que a magia vem dos dragões, porque a magia do mundo só surgiu quando os dragões vieram pro mundo. E aí eles brigam, os amiguinhos brigam, e eles se separam. Envir vai com a pedrinha dele, o orbe dele lá pro canto e forma essa entidade, essa organização. E o Aigol vai pro canto dele estudar. E é o que o Baal tava falando, é que Aigol cria também a sua sociedade. Ele cria uma sociedade secreta, que é a sociedade de Aigol, onde ele escolhe, na verdade ele cria só um grupo, que seria um grupo de defensores da magia, 4 magos que ele ensina. E qual que é o pulo do gato? Ele cria uma magia única dele, em que ele consegue aprender todas as magias que os alunos deles desenvolverem. E chega um ponto que esses alunos vão pro mundo. E os alunos conseguem outros alunos. E essa magia que ele fez, onde ele cria um vínculo com a galera, faz com que o mestre aprenda a magia que o aluno criou. E o mestre do mestre também aprenda. Desde que você esteja na mesma linha de evolução dele. Você criou um esquema de pirâmide mágica. Exato. Então, no final das contas, os interesses pessoais acabam funcionando como se fossem os Siths. Por quê? Porque o mestre não quer sair tendo um monte de discípulo. Porque se ele está tendo um monte de discípulo, ele está simplesmente se revelando ao mundo que ele existe. E ele vai poder ser caçado por isso. Porque uma pessoa, quando é muito poderosa, ela é caçada. E aí, qual que é o lance? Eu ia caçar eles. Porque o Envir caça eles, que é isso que eu ia falar. Por quê? Porque eles defendem os dragões. Então, quando você tem um mago que defende os dragões, que tá se colocando contra essa proposta aí, tá se proliferando, a outra ordem vem atrás. Então você tem 2 ordens secretas, extremamente poderosas, extremamente influentes, que elas atuam praticamente no mundo inteiro, e que ninguém pode saber que elas existem, e um tá caçando o outro. Então você tem um cenário complexo onde isso acaba subvertendo. Por quê? Porque na escola de magia não tem alguém de Aigol lá. Aigol foi um cara famoso, mas hoje a sociedade dele é secreta. E aí você cria todo um tropo, né? um elemento de cenário intrínseco que é só pra dar trabalho pra galera, porque aí quem é de Envir vai ficar cagado de medo de quem é de Aigol, e se você faz os personagens de Aigol, você fica cagado de medo de quem é de Envir. E também não pode exagerar, né, nesse sentido aí de que coisas raras, né? Não é uma coisa que você pode também espalhar em todo lugar. Tipo, é uma sociedade secreta, mas todo mundo conhece, todo lugar tem, porque também você perde um pouco o propósito, né? Isso também é outra
questão a se observar quando você vai criar esse tipo de artifício. A gente já falou sobre sociedades secretas aqui, né? A gente pode colocar aí. Sim, falamos. O link. Eu gosto muito da. Eu acho que a escola de magia é 100% tropes preguiçosos. É 100% tipo assim, eu tenho magia no meu cenário e tem muitos usuários de magia, porque se eu tô narrando D&D, a chance de eu não ter 2 conjuradores de magia diferentes na minha mesa são irrisórias. E eu não quero ter que ficar pensando muito em caralho, como é que as pessoas aprendem magia, ter criado todo um mecanismo, não sei o quê. Cara, existe escola de magia. Todas as cidades têm escola de magia, é um negócio que dá dinheiro, é um negócio que é bom, os nobres fazem. Então, assim, é a solução padrão. Quando eu pensei em Bloomshin, eu falei, cara, nem toda cidade tem escola de magia, nem as que tem são as que valorizam, cada escola de magia tem que ter características peculiares que justifiquem a existência e que tornem elas diferentes umas das outras, e é isso. Porque eu também não queria ter muito problema, mas eu também não queria simplesmente falar existe um monte de escola de magia e é isso. E eu não queria recorrer ao modelo J.K. Rowling, que existe escola de magia no Brasil e lá todo mundo vira bicho. É tipo, então vou pegar um estereótipo racista qualquer aqui e vou aplicar e pronto. Eu falei muito, mas eu vou só complementar, já que nós falamos do Eras, as escolas arcanas de Eras são diferentes. Enquanto no D&D você tem 9 escolas, no Eras você tem acho que 15, 16. E ao contrário do... Opa, valeu, MacLeod. Brigadão, hein? Valeu, jovem, brigadão. E ao contrário do D&D, onde você tem um mago lá que ele sabe magia de todas praticamente, a não ser que ele especialize em uma que corta a outra, em Eras você tem uma quantidade que você consegue aprender. E se você tem 16 e você aprende uma por modificador que você tem de inteligência, se você tem um modificador 5, meu amigo, você sabe 5 escola arcana. Então você vai ficar sem saber 11. Então é praticamente impossível você ter um grupo de magos em que eles são magos iguais. Você não vai ter. Eles vão ter, às vezes, uma ou outra ali coincidente. E parte dessas escolas, que a gente chama de artes, elas são proibidas. E o que isso quer dizer? Que a pessoa não pode aprender? Não. Quando uma escola arcana ela é proibida, significa que não pode ter uma turma numa escola arcana. Então, quando você vai para uma universidade arcana e você tem lá o pessoal da abjuração, você tem o pessoal lá da evocação, você tem o pessoal da transmutação, quando você chega na parte da feitiçaria, você não tem uma sala de aula de feitiçaria. Para você aprender feitiçaria, você precisa de um mestre que esteja disposto a ensinar para você. Porque é uma arte restrita. Porque ela é perigosa, existem elementos ali dentro que são perigosos. Então, mas manipular elemento, todo mundo manipula, cara, ali vai, todo mundo faz. Mas quando você vai mexer com tempo, magias que resolvem a questão temporal, você não tem uma sala de aula. Então isso começa a afetar. Então, igual o Marcelo fala, não é toda cidade que tem uma escola arcana. Não é toda cidade que tem uma escola arcana. Mas às vezes você tem uma escola arcana numa cidade grande, mas ela só ensina uma quantidade de artes ali dentro. Tem artes que a escola não ensina, porque não tem como você ter professor para todo mundo, para todas as artes arcanas. Às vezes você vai precisar ir lá pro cafofo de não sei quem, lá no meio do nada, onde tem uma escolinha arcana, onde tem um mago que mora lá, e esse mago vai te ensinar, se ele quiser. Porque é só lá que você vai encontrar certas artes. E talvez a partir dele que você vai encontrar um outro mestre. E aí, às vezes, a quest é exatamente você ter um mago que esteja disposto a ensinar o personagem do seu grupo uma determinada magia, porque ele não vai achar em qualquer lugar.